Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com o Weiner, Weiner Tristão Gonçalves, né? Ele escreveu um capítulo GIFs e Narrativas Circulares, né? O capítulo que faz parte do livro Narrativas Interativas Contemporâneas. O link do e-book está na descrição do vídeo. Então, antes de mais nada, Weiner, prazer, né? Prazer. E muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Muito obrigado a você. Prazer estar aqui com te conhecer e um prazer participar dessa coletânea. Acho importante a gente pensar enfim, tanto a questão da narrativa quanto essas questões que permeiam a contemporaneidade. Eu acho interessante de estar sempre investigando. Eu acho que hoje em dia está cada vez mais fácil e mais possível encontrar acessos, né, a esses estudos, a esses pensamentos, essas coisas que a gente está desenvolvendo. Né? Inclusive o seu texto, né, GIFs e narrativas circulares, o que é muito interessante é que talvez quem esteja nos assistindo, talvez eu imagino que se a pessoa está no YouTube, com certeza ela já teve algum acesso a GIFs, né? Então eu queria pedir se você, em primeiro lugar, né, porque assim a gente tem acesso a GIF, mas não necessariamente a gente saberia definir, né? Eu talvez o aquela velha é o uso do cotidiano, mas que a gente às vezes não racionaliza, não entende, né, a gente só usa aquela, né, aquela utilidade mais prática, assim. Queria então, antes de mais nada, que você apresentasse, assim, de onde partiu sua ideia de discutir, GIFs e narrativas circulares. Acaba que eu desenvolvi uma pesquisa de doutorado desde 2016, mas antes eu já vinha produzindo como animador, né? Então eu sou animador e eu faço muito desenho e trabalho com outras técnicas alternativas também. Então eu comecei a me interessar por esses movimentos mais instantâneos e mais rápidos mesmo, só que baseado mais nessa noção de movimento, mais do que na própria narrativa. O GIF ele vai ser uma ferramenta criada a partir dos anos 90 por uma empresa e acaba que tem uma série de. Não vou entrar em detalhes porque é muito técnico, assim, mas acaba que tem um problema judicial e ele fica meio que congelado durante uns 10 anos. E nos anos 2000 começo dos anos 2000, a empresa perde a patente e libera então essa forma de imagem, vira código aberto e ele começa a renascer, digamos assim. Então ele tem um impacto muito grande nas redes sociais, que é usado por todo mundo, né? Acaba que tem uma grande utilização e ele é a imagem em movimento mais imediata, né? Ele é uma imagem rápida, é uma imagem de baixa qualidade, geralmente, e é uma imagem também que se utiliza muito do recurso de apropriação, né? Então, quase sempre você tem GIFs que invadindo as redes e a internet em geral, que são retirados de obras ou retirados de uma parte maior. Então ele vai ser um pouco essa imagem, uma imagem transitória, mas ao mesmo tempo que é transitória, ela se fecha em si, né? Então ele quase sempre ele se apresenta em looping, mas não necessariamente, ele não precisa nem ser uma imagem em movimento e nem precisa estar em looping, mas geralmente ele se encontra
com essas características, né? E aí a ideia um pouco do texto foi trazer essa noção de GIF, essa noção de looping e de narrativas circulares, apesar de eu não tá pesquisando a questão da narrativa, ela acabou entrando na pesquisa, porque também era uma forma de como divulgar essas animações que eu estava fazendo, né? Porque uma parte era interessante, essa prática, que poderia entrar num circuito artístico. Então eu poderia estar exibindo no museu, exibindo basicamente museu, galerias, mas é tão instantânea e é tão baixa qualidade, por assim dizer, que acaba que é uma forma que também não parece que está um pouco alheia ao circuito da arte, né? Então, uma das formas que eu projetei seria tentar incutir isso no sistema audiovisual de filmes e enfim, de circuito de festivais e de mostras, né? E aí, para isso, o ideal seria juntar vários com uma mesma temática para estar propondo uma forma de narrativa, né? Com eles, né? E aí acaba que eu caí nessa questão da narrativa circular, né? Eu criei dois filmes baseados nisso. Eu acho que tem um que é bem interessante, que é um que chama Redundância, que ele fala justamente disso, desse retorno ao mesmo lugar, né? Então é um videoarte baseado em animação, mas que trata dessa questão do ser humano de estar sempre voltando para o mesmo lugar. Então, parte de danças circulares e de rituais, ele tem um monólogo que vai meio que falando dessa repetição que a gente está meio que acostumado e que vem desde sempre, que é uma coisa humana, mas que a gente acaba, por alguma razão, sempre repetindo para meio que apreender algumas características, e eu acho que tem muito essa lógica do ritual mesmo, né? E aí os rituais também eles se utilizam da repetição para a gente acabar apreendendo algumas coisas e dando uma importância maior para algumas coisas. Não sei se eu falo mais, se quer cortar para perguntar outra coisa. O que você falou já começou a explodir uma série de coisas na minha cabeça, né? Então, se você me permite, eu vou aproveitar a brecha porque você começou a falar e eu pensei no haikai. Assim, o haikai, por mais que ele não é circular, o fato de ser uma comunicação concisa, impactante, né? Bom, e que se espalha, né? Quando a gente pensa tanto no haikai japonês ou no haikai moderno, por exemplo, que Alice Ruiz vai, né, vai desenvolver. Eu pensei, você me falou, me veio essa possível analogia, ela é completamente absurda? É porque o haikai, ele supostamente ele não regressaria, né? Ele não tem Uhum. esse retorno, mas essa concisão. Eu acho que o ponto talvez mais interessante dessa analogia sua seja a questão da intensidade, que eu acho que o GIF acaba que ele cai numa coisa que tem uma pensadora que chama Ito Steil, que ela fala de uma imagem pobre, de uma imagem de poor image, que vai ser uma imagem em baixa resolução, uma imagem muito imediata e uma imagem rarefeita de qualidade
pensando sobretudo na questão de HD, de high definition. Então é uma imagem muito baixa, porque ela tem que ser divulgada e tem que ser consumida muito rápido, né? E aí, nesse sentido, eu acho que talvez seria o oposto do Haikai. Porque o Haikai você tem você tem um texto muito imediato, muito rápido, né? São três estrofes ali, três frases, mas que geralmente eles têm uma profundidade muito grande, né? Então isso eu também quis buscar um pouco com os meus GIFs, de não ser uma coisa superficial, né? Apesar de ser uma linguagem utilizada pela velocidade, talvez até a superficialidade do diálogo nas redes sociais, né? Você tem essas coisas também além de GIFs, você tem esses emojis também que pululam por aí, que é uma coisa muito. Você identifica muito rápido e às vezes tem um tom de humor, mas quase sempre é uma coisa muito informativa, né? Então eu quis buscar uma poética com esses GIFs de modo a tentar aprofundar um pouco, né? Não ficar uma linguagem ah, tão instantânea no sentido de consumo também, né? De ser tão superficial assim. Então a ideia é que tivesse um peso a mais, quase como um haikai mesmo, né? E eu acho interessante você falou da questão do ritual, né? Que é a repetição. Eu, eu já não estou na idade de estar completamente inteirado pelas novidades, né? Mas eu sou professor, e aí sempre os alunos estão explicando o que está acontecendo, e aí eu estou correndo atrás. É, eu tenho um amigo que estava falando que a mãe dele tem um TikTok e que tem uma conta e que ele estava lá e a mãe estava ouvindo repetidamente o mesmo vídeo. E aí ele falou, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, estou tentando entender. Né? Porque aí ele retorna e aí você tem mais uma chance de entender esse. é, e aí, de novo, né, você me fez explodir algumas questões. A questão da baixa qualidade. É muito comum a gente falar que quando você está sentindo né, você você sente uma emoção muito intensa, né? É muito comum você falar, eu não percebi nada, eu só vi aquilo, né? Eu só talvez o GIF ele tem um pouco essa questão você falou da questão da HD, né? Que de certa forma de pegar aquela essência daquilo que transmite uma emoção, algo forte, ou não, eu tô saindo completamente? Não, acho que sim. Eu acho que tem digamos, uma estética, digamos assim, uma estética do choque mesmo, né? Porque é tão imediato, é tão rápido, que acaba que é quase que uma característica, né? Te chamar a atenção. Então, às vezes, tem isso mesmo, você ficar vendo aquilo durante algum tempo para ver se cai a ficha, né? Então você tá vendo, você não pegou muito bem, ou é muito engraçado, ou tem algum detalhe, então que às vezes passa despercebido e você fica vendo algumas vezes, né? E tem até uma questão meio pedagógica nisso, né? Que eu acho que também você pode aprender também com essa coisa da repetição, né? Que era como era antigamente, né? Então você tinha que repetir várias vezes algumas coisas para fixar aquilo na memória, né? Muito mais do que entender, era utilizada então essa repetição como forma de aprendizado, né? E hoje em dia acaba que tem isso também muito no GIF, né? Essa coisa de você estar repetindo, então aquilo vai acabando entrando, vai sendo introjetado ali na memória, né? Você vai acabando lembrando daquilo. Então, é comum até você
se referir a memes em conversa, né? Ah, não, é tipo aquele meme, né? Que não sei o que acontece assim, assado. Eu também dou aula de vídeo, e aí de vez em quando cada vez as turmas são mais novas, né? Então eu falo, ah, tal filme, algum filme com mais de 20 anos, os alunos já não, né, não sei, não viram, né? Tipo, coloca isso em meme, assim, que é tipo o quê? Aí eu falo, ah, não, aquele meme do. Não sei, enfim, de vez em quando tem algum exemplo em meme, e aí os alunos, ah, agora sim, tipo, entendi. Então, tem essa atualização também, né? Que eu acho que quem mexe com tecnologias, assim, eu acho que tem esse problema, digamos assim, né? Que você tem que estar sempre recorrendo, né? Tipo, sempre vendo novas tecnologias e novas formas de comunicação, novas formas de imagem, né? De como é que a imagem está se reconformando a cada dia. Você dá aula de quê mesmo? De Sociologia. sociologia. Hum. E aí também, aí, como eu estou num meio um pouco mais técnico assim, cada ano vai surgindo coisa nova e vai mudando as técnicas também, até técnica de produção também, então é uma coisa meio complicada, assim, que eu tenho que estar sempre atualizando, né? Vendo o que de novo estão fazendo e por aí vai. E aí o GIF também acaba que ele surgiu um pouco nesse sentido, que como eu já era uma coisa que eu estava fazendo, mas era uma coisa também que os estudantes estavam utilizando muito e sempre perguntando sobre, sempre buscando algumas alternativas. Aí eu comecei, mas qual que, qual que é o barato, né? Quais são as características do GIF? Por que vocês estão querendo? Por que vocês gostam? E por que se usa tanto? E aí um dos pontos que eu cheguei assim à conclusão é que a nossa sociedade ela está requerendo cada vez mais imagens, né? E eu acho que a gente não dá conta de recriar tantas imagens, quer dizer, na verdade, a gente não dá conta de criar tantas imagens e acaba a gente meio que sendo forçado a repetir essas imagens, incorporando às vezes até algumas coisas preexistentes, né? Então acaba que essa aceleração também ela leva um pouco à repetição. E aí a repetição já vem nessa onda do GIF, já vem na lógica do looping e por aí vai. E aí que na verdade o looping é meio que o que vai norteando essa minha pesquisa. É, é uma pesquisa que vai sair agora, vai ser publicada esse ano, mas essa parte da narrativa é um subcapítulo desse tema maior que é a repetição, mas a questão do instante, né? Então, como que o instante, por mais que ele é imediato, é um instante, mas ele dura para sempre, porque ele está em looping, né? Então, e aí é uma coisa meio contraditória, né? É um instante eterno. Eu lembrei também do mito de Sísifo, né? Que, que a ideia de sempre estar aí levando e recomeçando, e esse processo que eu acho bem interessante. E realmente, assim, né? O que eu acho interessante é que é uma forma de expressão, né? De comunicação que é completamente. Eu imagino que é muito menosprezado. A pessoa vai, isso é só um meme, isso é só um GIF, mas que inunda a nossa comunicação, né? Inunda o quanto que às vezes, quando a gente pensa o quanto que nós utilizamos o WhatsApp, por exemplo, e as pessoas se respondem em figurinhas, em imagens que, com movimento, e elas transmitem. É, daí, bom, aí pensando, já faz parte da nossa, eu não vou dizer essência, porque essência é uma palavra muito permanente, né?
mas j já faz parte do talvez do nosso modo de se comunicar, de se expressar, de pensar, essas narrativas circulares, né, os GIFs? Uhum. Tem uma coisa interessante que na pesquisa eu me deparei, que a circularidade ela é uma coisa que vem desde sempre. Assim, então, as primeiras representações humanas, você já traz uma ideia de circularidade. Então, você tem a roseta, você tem a suástica, você tem vários elementos há mais de 1.000, de 2.000 anos atrás, que já trazem essa noção de círculo, né? De repetição, de retorno ao começo, né? O Ouroboros enfim, você tem vários elementos que têm essa coisa essa característica de retorno ao começo. E aí eu pensei que a questão do looping ela está muito mais ligada a um conceito do que a uma superfície, né? A uma forma de representação. Porque os antigos, como eles não tinham uma forma que perdurasse no tempo, ou que não registrasse o tempo e o movimento, acabava que eles usavam essa representação dessa circularidade, mas sem repetir no tempo, né? Só repetia no espaço. Né? Então, acabou que eu acho que o GIF ele é uma forma de atualizar essa representação que já vem desde muito tempo, que fala sobre a circularidade, né? Sobre esse retorno ao início. Então, o GIF é interessante que o pré-cinema ele já apresenta uns GIFs. Então, na verdade, o cinema ele nasce com enfim, tem várias tem várias hipóteses, mas uma das mais bem aceitas assim, é que ele nasce com as lanternas mágicas e que tem um número limitado de imagens que vão passando nessa lanterna e que ela tende ao retorno. Então, as próprias imagens dos primeiros cinemas, elas também têm essa lógica circular. Seja o traumatópico, que é uma imagem que vai rodando em si mesmo com 2 frames, seja um zootropo, que também um círculo que vai rodando as imagens e que ali vai se repetindo. Então você tem várias imagens desse cinema dos primórdios, que ele é conformado justamente com um GIF, né? Só que era um GIF com outros em outra superfície e que não permitia a, a visibilidade que a gente tem hoje. Era uma coisa muito mais analógica, né? Eu ia perguntar, eu estava pensando, bom, se a gente conseguisse se imaginar hoje sem GIF, mas você levantando esses pontos, parece que não dá para se imaginar, né, historicamente, e até pensar na ideia do ritual, o quanto que a ritualística é sempre a reatualização daquele momento inicial, né, quando a gente pensa a Páscoa, quando você pensa o equinócio, quando é uma forma de tentar estabelecer uma lógica no cosmos, assim, ou Eu acho que sim, eu acho que tem esse ponto. É uma pergunta difícil, né? Complicado. Não sei se ainda tem espaço para essa universalização assim, dos atos, né? Mas tem uma coisa que vai se repetindo justamente, mas que são essas representações tanto de círculos, de esferas e de coisas que vão se repetindo e que vão conformando até
bem que o pensamento humano mesmo, né? Então você tem essa coisa também que os rituais acabam que eles vão auxiliando nesse sentido, né? De criar uma lógica, mas é uma coisa que várias pessoas passam por aquilo, então é uma coisa que é igual, obviamente, para cada um, vai mudando a experiência, mas você tem um rito, né? Então você vai ter que fazer aquilo daquele jeito, igual outra pessoa que já fez também. Então tem toda uma coisa repetitiva, pensando assim numa população, né? É repetitiva, mas na pessoa que está vivendo aquele ritual, talvez é uma coisa não, se bem que também, né? Também há um retorno no sentido de aprendizado mesmo, né? Um sentido seja de entrar para a sociedade, de ter um ponto importante de reflexão. Tem até uma parte não do artigo, mas no livro, tem uma parte que eu falo justamente da mitologia grega, né? Você tocou no ponto do Sísifo, e tem vários semideuses e vários até deuses mesmo que castigam o ser humano com alguma coisa repetitiva e que ele vai ter que fazer aquilo eternamente, né? Então tem vários pontos que pegam exatamente esse mesmo ponto, né? Então tem o Prometeu que ele está sempre sendo bicado e o fígado está regenerando e ele está recriando aquilo, então está vivendo eternamente quase que o mesmo dia ali, né? Você tem as Danaides, que também tem essa coisa da repetição, tanto da água, que joga água na fonte, mas é uma fonte que não tem fim, então elas vão ter que ficar jogando essa água eternamente. Você tem vários. Tem o Atlas, né, que está carregando o mundo e que vai sempre carregando o mundo. Enfim, se for buscando assim, tem um monte agora de cabeça. Assim, eu não lembro de outros, mas tem vários. Mas de exemplo já está ótimo, já deu um panorama já, né? Ah, E também não pode contar muito, senão as pessoas não lêem o livro, né? Vão falar, Ah, pô, pois já é, tem falou essa tudo, também. aí eu... Tem essa também. E, bom, tem mais alguma informação assim que a gente acabou passando? Comecei a jogar tanto de pergunta, fiquei curioso pelo, pelo assunto que você queria pontuar mais alguma coisa assim? Ou você acha que Pois é, não sei, acho que não. acho que Acho que é isso é mesmo. isso? Bom, para quem quiser conhecer mais, ler mais, o assunto já despertou todo o meu interesse aqui. E depois também colocar o link para os vídeos, né? Depois você me passa, Joia, a te gente, mando. a gente coloca aqui. Bom, Wagner, muito obrigado, prazer e até uma próxima. Obrigado, um prazer estar aqui com você, com vocês. Obrigado aí pelo convite. Isso. Até então. Obrigado.